Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica, investigadora Ana Belém. Diálogos sobre Direito hoje pretende discutir o segundo capítulo do nosso livro, que diz respeito ao ensaio federativo e interpretação das leis, mais especificamente interpretação das leis tributárias. Para conversar sobre interpretação das leis, sobre princípios, sobre o conceito de lei, o problema da jurisprudência e interpretação da lei, nós convidamos um jurista que teve problema até de enquadramento técnico aqui nas câmaras, em razão da dimensão dele, que é o professor Juliano Maranhão, professor da Universidade de São Paulo, professor na PUC também, onde ele trabalha junto com o professor Tércio. Como é que é trabalhar com o professor Tércio, hein, Juliano? Conta para mim. Bom, antes de tudo é um grande aprendizado, né, trabalhar com o professor. E Tércio é o máximo, não é? De fato, né? E sempre poder não só discutir os temas que são interessantes, e ele sempre tem uma visão muito mais aprofundada do que sempre a gente imagina, mas também a experiência didática, porque além de ser um homem muito culto e conhecedor do direito, tem uma didática que é impressionante. Ele fala com tranquilidade, com calma, entra dentro do tema do autor, expõe o tema como se fosse o próprio autor, não é? Não, e além disso, parece que não, mas ele usa técnicas de teatro, inclusive. Tom da voz, intensidade. Ele já me explicou isso. Eu não consigo chegar a esse ponto, mas... Nossa, pensei que aqui vai dar... Mas é natural dele, não é? Não, é intuitivo, mas tem técnica ali. Olha que interessante. Eu sempre achei um extraordinário comunicador. Sempre, sempre. Em palestra, ele sempre se levanta para falar. Claro. Eu sempre achei... E pensa bem, pensa claro, pensa com clareza. É encantador, é simpático. Um artista, né? De fato. E além de ter uma bagagem que hoje não se encontra mais, né? Acho que só o professor Tércio tem. E me conta uma coisa, você acabou a sua graduação e foi conhecer um dos principais professores, o homem que criou a lógica, o von Wright. Von Wright. Conta para mim essa história, como é que você chegou até o von Wright? Bom, na graduação... Primeiro, o financiamento da viagem foi com base no... Eu deixei de pagar as mensalidades da formatura e juntei dinheiro para... Eu queria, ao invés de fazer a festa de formatura, o meu desejo era conhecer o von Wright, que eu já vinha estudando durante a graduação. Tá? E simplesmente eu escrevi uma carta, fiz algumas críticas, começamos a ter algum diálogo por meio de correspondência, e eu mesmo me convidei a conhecê-lo e fui recebido da melhor forma. Inclusive ele me disponibilizou a sala dele na Universidade de Helsinki e durante 40 dias nós pudemos semanalmente, dois encontros por semana, discutir lógica e teoria do direito. Foi uma experiência única. Só para vocês terem uma ideia da ingenuidade e da arrogância, explica quem que é von Wright. Bom, von Wright, na verdade, é considerado como o criador da lógica deôntica, que é a base da lógica jurídica, que tenta representar e modelar toda a atividade de raciocínio com base em normas e de sistematização das normas. Isso foi na década de 50. É claro que existiam algumas tentativas já e alguma discussão sobre sistematização e axiomatização de princípios normativos, mas, na verdade, o ponto de partida, que é considerado da lógica deôntica e da lógica jurídica, é o trabalho do von Wright de 51, que é chamado Deontic Logic. E começou a partir da lógica, a partir da moral, não foi? Isso, a base da lógica deôntica. A lógica deôntica é uma lógica modal. Moral não, moral. Seja, sim. A aplicação inicial, os exemplos, o von Wright não era um jurista. Ele é um filósofo, lógico, inicialmente o campo de aplicação era o raciocínio
normativo, mas normativo com base em normas e princípios morais, né? Mas, obviamente, pelo tema e como o raciocínio jurídico, a sistematização é a atividade por excelência dos juristas e de uma forma muito mais rica de manipulação e operação de normas por meio dos juristas, isso imediatamente acabou por entrar no âmbito da ciência do direito, né? Como um instrumento importante para a construção de uma epistemologia jurídica, e por isso ela foi incorporada pelo positivismo jurídico na tarefa de construção de uma epistemologia, ou seja, buscar critérios de fundamentação para a identificação das normas válidas, ou a formação do conhecimento jurídico. Juliano, me conta um pouquinho da sua tese de doutorado. Eu lembro que um dia chegou o professor Paulo, impressionadíssimo com o volume da sua tese de doutorado, dizendo que era simplesmente brilhante. Ele estava encantado com o teu trabalho. Conta um pouquinho como é que foi esse doutorado, qual foi o tema. Bom, o tema, o título é Padrões de Racionalidade em Sistematização de Normas. O título já diz um pouco sobre a tese. Na verdade, a minha preocupação foi com a atividade de sistematização, não só do ponto de vista de organização de um conjunto de regras, mas de manipulação desse sistema por meio da atividade interpretativa. Não cheguei ao ponto, obviamente, de assumir ou tentar construir esse modelo com base em parâmetros de axiomatização, mas usando a lógica, não só a lógica dedutiva, mas outras técnicas que hoje em dia a lógica e a inteligência artificial têm à disposição para tentar representar o conhecimento jurídico por meio da tentativa de representar formas de raciocínio, portanto padrões de racionalidade que os intérpretes jurídicos usam para manipular o sistema jurídico por meio da atividade de interpretação. Isso é interessante, ou seja, eu tenho um sistema, tenho a Constituição, tenho as leis, só que a legalidade sozinha nos textos, ela não é aplicada. O que é aplicado na prática, ou seja, é uma conexão entre teoria e prática, o que é aplicado na prática é a interpretação desses textos e uma certa racionalidade que está por dentro dessa interpretação. Foi por aí que você tentou detectar como que eu manipulo essa racionalidade para emplacar determinados estándares de interpretação e aplicação de direito? Exatamente. Não só o uso de estándares de interpretação, mas na tentativa de identificar e tentar formalizar. O esforço é sempre, a aplicação da lógica, que é uma ciência abstrata, ela é importante na tentativa de conferir maior rigor a um esforço de fundamentação do conhecimento sobre normas. Na verdade, as normas continuam a ser o grande ponto de partida para o raciocínio jurídico, a solução de casos com base em regras gerais e abstratas, mas, obviamente, a linguagem das normas ela contém uma série de termos indeterminados, zonas de penumbra, e também o uso de termos valorativos. No momento da aplicação desses termos contidos nas normas, imediatamente, inevitavelmente, irrompem questões de justiça. E aí, o aparecimento dos princípios, o esforço de ponderação dos princípios. O meu objetivo foi tentar identificar formas nas quais a interpretação das normas acaba por criar modificações na própria estrutura da norma. Ou seja, uma norma define um determinado comportamento como obrigatório ou permitido, mas no momento da aplicação, com base em considerações de caráter principiológico, ou mesmo dentro do âmbito de incerteza e de vagueza de determinados termos normativos, como aquele comportamento que já está qualificado como permitido, obrigatório ou proibido, pode ser
qualificado, ou seja, tem as suas condições de aplicação qualificadas por novas condições que não necessariamente estavam explicitamente previstas pelo legislador. Ou seja, na verdade, de alguma forma, eu estou modificando a legalidade, porque não existe uma norma a priori, não é? Existe uma norma que, como um ponto de partida, obviamente, a gente vive uma fase hoje, talvez até exacerbada, de solução de casos individuais com base num raciocínio tão somente de ponderação de princípios, né? E muitas vezes isso, quando aplicado de forma crítica, pode criar uma incerteza dentro do direito que não é recomendável, pode colocar em questão de forma muito séria o próprio princípio da legalidade que está na base do Estado de Direito. O que é importante prestar atenção é que as normas, como ponto de partida para o raciocínio jurídico na tentativa de solução de casos individuais, elas estão presentes, mas como pontos de partida. Elas têm conceitos indeterminados? Tem. Termos valorativos também estão presentes. Isso abre um leque de possibilidades para interpretação. Existem formas de alteração daquela norma geral no momento de aplicação, inclusive em que mexem com a sua própria estrutura, mas a norma, que é esse ponto de partida, ainda assim constrange. Ela elimina algumas possibilidades de solução de um caso concreto com base numa mera especulação sobre princípios de justiça ou concepções de justiça. Juliano, deixa eu te provocar. Uma das questões de fundo desse capítulo é um problema que eu tive no Império, de uma lei interpretativa, e um problema da Lei Complementar 118, que, buscando alterar uma posição do STJ, também criou uma lei interpretativa para tentar explicar qual que é o sentido do CTN. Uhum. Explica um pouquinho mais a tua concepção de norma, até para a gente possa entender depois a relação dela na ponderação com os princípios. O que você tem como norma? O texto, o sentido do texto, uma primeira intertextualidade entre os vários dispositivos que pressionam os conceitos de forma a construir uma estrutura específica. Tem uma estrutura específica ou não? Uhum. O que você concebe como norma? A partir de que modelo você está trabalhando? Bom, a norma, obviamente, não é o texto que nós vemos no código, quando manipulamos o código. Aquilo lá é simplesmente uma formulação de norma. A norma é dada pelo sentido que nós podemos extrair desse texto. Existem determinados termos na linguagem que há um determinado grau de consenso em que nós identificamos com clareza qual o sentido da norma. Por exemplo, proibido matar. É muito fácil entender quais são os casos paradigmáticos de aplicação dessa norma, e outros casos em que a interpretação abre um leque maior de possibilidades, por exemplo, definição daquilo que é preço justo. Ou então a delimitação da exclusão da punibilidade, a legítima defesa, por exemplo. Exato, ou alguns termos que você encontra também no direito penal, como atos de inegável nobreza, termos valorativos, ou a boa-fé no Código Civil, a lealdade, dolo abuso, também, acho que é um problema também. Dolo, o abuso da posição contratual, né? São termos que criam uma certa... são códigos fracos, na verdade. Juliano, aproveitando, abrindo aspas, um parênteses aí, é interessante que no direito penal se trabalha muito com a busca da verdade material. Uhum. Não obstante, a busca da verdade material se volta muitas vezes para a questão da intenção do agente. Nós temos vários casos penais aí sendo discutidos na mídia, em que se discute se houve intenção, não houve intenção, houve dolo, não houve dolo. Uhum. Como é que um direito pode conviver buscando verdade material e, ao mesmo tempo, trabalhando com conceitos tão vagos, tão imprecisos, tão subjetivos como esse de dolo, por exemplo, que tem que entrar na intrassubjetividade do agente? É uma certa contradição dentro do direito penal, não é? É claro que a noção de verdade material, ela envolve uma idealização, né? Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é muito difícil você ter um consenso acerca de uma convicção de que uma determinada descrição de um estado de coisas corresponde exatamente ao real.
existe verdade material? É possível? Aí é que está. Aí você vai entrar numa discussão aí de fundo filosófico sobre o que é a verdade. Não? Juridicamente, pode existir? Juridicamente, a gente tem uma outra forma de definição. O que está em jogo não é simplesmente uma relação entre a linguagem e o fato, mas entre a relação entre a linguagem e linguagem, porque a verdade é aquela construída nos autos, né? E essa verdade construída nos autos é dada a partir de determinadas descrições. E existem critérios normativos para se aceitar quais descrições podem ser tomadas como adequadas ou válidas e quais descrições não podem, né? Então, de uma certa forma, até aqui, na construção daquilo que é verdade, qual o estado de coisas que efetivamente ocorreu, a normatividade está presente, né? Existem uma seleção de quais são os aspectos relevantes para a aplicação da hipótese normativa. Deixa eu puxar uma coisa aí. Um dos nossos incentivadores nesse trabalho de diálogo, de estar aprofundando discussões como essa, é a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Uhum. E a vida deles é aplicar a norma ao fato. Uhum. Do jeito que você coloca a questão, na verdade, o direito não trabalha com uma relação entre a própria linguagem da prova e o próprio fato. Trabalha, na verdade, entre duas linguagens, que, na verdade, representam duas provas diversas. Uma prova fala sobre o fato F, outra prova, pelinha, fala sobre o outro fato F. Ou seja, a norma que nós interpretamos os textos, ela incide sobre o fato ou incide sobre a interpretação das provas? E, nesse sentido, a prova é muito importante. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. E o que é importante observar, em primeiro lugar, nessa relação entre linguagem e linguagem, é que a incidência primeira é sobre uma descrição do fato. O intérprete normativo, o juiz, a autoridade fiscal, né, no caso, ela não olha imediatamente para o fato, mas olha para a descrição do fato em primeiro lugar. E isso é um texto com determinado sentido, portanto a gente trata aqui de linguagem. E nessa descrição